Bom, em primeiro lugar, a Selic, ela é sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E aqui já cabe um parênteses, né? Porque quando a gente fala em Selic, a gente está falando na taxa básica de juros da economia. Só que eu acabei de falar que Selic é significado para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então veja que Selic, apenas a palavra, né, a sigla Selic, representa um sistema e não uma taxa. Ou seja, é no Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que ocorre a custódia dos títulos públicos federais no Brasil. E o que ocorre? Neste sistema existem operações de compra e venda, negociações de títulos públicos federais. E a média diária das taxas praticadas nessas operações é chamada de taxa Selic. Essa taxa Selic, expressa na base diária, ela é denominada de Selic Over. Então, a taxa Selic Over, ela é a taxa Selic expressa na base diária, que representa uma média das taxas praticadas nas operações de títulos públicos dentro do Selic, enquanto Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Agora, normalmente, a taxa Selic ela não é expressa em termos diários, até porque a taxa diária ela é uma taxa bastante pequena, ou seja, existem algumas casas decimais, né, depois da vírgula, e é um número pequeno, até difícil de utilizar como comparativo com outros investimentos ou até mesmo com outros índices. Então, o que normalmente é feito é que essa taxa ela é anualizada, né, utilizando métodos aí de matemática financeira de equivalência de taxa. Então, essa taxa diária da Selic Over ela é anualizada na base de 252 dias, que são os dias convencionados, né, que 252 dias úteis existem em um ano. Então, quando a gente analisa essa taxa Selic diária, a gente tem ela na base anual. E essa taxa Selic da base anual fica fácil de ser comparada com outros investimentos e com outros índices de referência também. Agora veja que ainda existe uma outra taxa Selic, que é a Selic Meta, a meta da taxa Selic. A meta da taxa Selic ela é definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária. O Copom ele é um órgão que faz parte do Banco Central. Então, o Copom, Comitê de Política Monetária, é um órgão que faz parte do Banco Central do Brasil. E a responsabilidade do Copom, entre outras tarefas, entre outras funções, uma das principais responsabilidades do Copom é justamente de definir uma meta para a taxa Selic, ou seja, essas operações que ocorrem entre operações de títulos públicos e diversas outras, possui também diversos outros impactos na economia, né? Isso tudo tem uma certa interferência da definição da meta da taxa Selic, então tudo gira em torno disso. E o Copom faz isso, né, enquanto órgão do Banco Central, que trabalha justamente com a ideia da política monetária, da execução da política monetária, faz isso para trabalhar melhor, né, alcançar os seus objetivos dentro do âmbito da política monetária. Por exemplo, para controlar a questão da inflação, né? Então, o Copom ele pode resolver aumentar ou reduzir a taxa básica de juros, a Selic, para que o crédito, o acesso ao crédito seja facilitado ou seja um pouco mais restringido. Então, no caso de uma alta na taxa Selic, a ideia do Copom é de restringir um pouco o acesso ao crédito, ou seja, os juros de forma geral ficam mais caros no país e a tendência é que as pessoas acabem contraindo menos, né, tendo menos disponibilidade de recursos na economia como um todo, o que na teoria acaba por auxiliar com uma redução da inflação. E na medida em que a inflação vai caindo, o governo também vai se sentindo mais livre para reduzir a taxa básica de juros. E, enfim, isso gera impactos em N setores da economia, mas seguindo esse raciocínio, veja que se a taxa básica de juros vai caindo, os investimentos de renda fixa, que são principalmente atrelados à Selic, eles acabam perdendo um pouco de espaço, não são mais tão atrativos do que são quando a taxa Selic está alta. Então os investidores acabam migrando para outros tipos de investimentos, fomentando também outros mercados, né, como o mercado de fundos de investimentos, o próprio mercado de ações também, por exemplo. O Copom ainda ele define a Selic Meta
nas suas reuniões. E as suas reuniões, as famosas reuniões do Copom, que são faladas na mídia, nos jornais, né, nas notícias, o Copom ele se reúne em média a cada 45 dias, resultando aí num total de aproximadamente 8 reuniões ao longo do ano. Então, em cada uma dessas reuniões, o Copom ele tem 3 possibilidades para dar um norte aí na taxa básica de juros. Então, primeiro ele define, né, a taxa básica de juros, define a Selic meta, e depois ele pode apontar um viés, né, com 3 posicionamentos, ou seja, ele pode dizer que o viés é de alta, o viés é de queda, ou é um viés de manter a meta da Selic estável, no mesmo patamar. Agora, indo para o nosso segundo benchmark, a gente tem o CDI. CDI é sigla para Certificado de Depósito Interbancário. A gente não falou ainda, vamos falar sobre, mas talvez você já tenha ouvido falar sobre um investimento financeiro que é comumente oferecido pelos bancos, chamado de CDB. Fazendo um parênteses para explicar o CDI, que é o nosso objeto aqui de estudo, o CDB, tá? Ele é Certificado de Depósito Bancário, é o banco pedindo empréstimo aos seus clientes, é isso mesmo. E os clientes, do ponto de vista dos clientes, há um investimento, né? Então o cliente investe, mas é o banco tomando, como se estivesse tomando recursos emprestados dos seus clientes. Para isso ele remunera os clientes a uma taxa de juros. Agora, de forma análoga, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ele representa operações, então, de empréstimos, digamos assim, entre os próprios bancos. E essa taxa, então, é chamada de DI. E de forma análoga ao que já tratamos sobre a Selic, existe também a DI Over. A DI Over é essa taxa diária, né, na base diária, que é uma média diária das operações aí de empréstimos entre os bancos no CDI. E aí o que acontece? Se a gente analisar da mesma forma que tratamos aqui da anualização da Selic Over, né, se a gente analisar o DI Over, a gente tem o que a gente chama de CDI, né, no dia a dia a gente chama de CDI, para se referir a essa taxa do DI anualizado, e ela é uma taxa historicamente muito próxima à taxa Selic. Então, se a gente fizer um gráfico com esses dois benchmarks, a gente vai ter provavelmente uma linha que a gente não consegue distinguir o que é CDI e o que é Selic. Mas historicamente o CDI ele acaba por estar um pouquinho abaixo da Selic. Bom, veja então que uma das principais diferenças entre a Selic e o CDI está no fato de que a Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e sua taxa Selic, está atrelada às operações de títulos públicos federais. Já o CDI, né, ele está vinculado à CETIP. A CETIP é análoga ao Selic, só que é onde ocorre a custódia dos títulos privados. E é ali que a gente vai ter a chamada taxa DI, né, o que a gente acaba falando no dia a dia apenas como CDI.